Olá, meus queridos, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês para mais uma aula. E hoje nós temos umas correções de umas atividades, né, para fazer. Então, vamos iniciar nossas correções logo depois da vinheta. Então, eu deixei as atividades das páginas 20 e 21, e aí nós vamos para as correções dessas atividades das páginas 20 e 21. Vamos nessa? Indique o quadrante do plano complexo em que se encontra o afixo de cada um desses números. Para nós identificarmos o quadrante, basta analisarmos os sinais no plano de Argand-Gauss. Lembrando que primeiro quadrante é positivo e positivo, negativo e positivo é no segundo, negativo e negativo é no terceiro e positivo e negativo é no quarto. Então, letra A estará no quarto quadrante, porque é positivo e negativo. Negativo e negativo, terceiro, positivo e positivo, esse sim no primeiro, que eu ia falando errado ali na letra A, né? E na letra D, negativo e positivo, isso acontece no segundo quadrante, ok? Questão 2, calcule. Então, quando nós temos essas barrinhas aqui, significa módulo. Então, o que é o módulo? O módulo é a distância de um ponto, no caso, é a distância do afixo até a origem. E nós vamos determinar o módulo como de um número complexo, a ao quadrado mais b ao quadrado, e aí determinamos a raiz quadrada, ok? Teremos, portanto, isso aqui. Então, teremos aqui a, que é a parte real, aí você faz a ao quadrado, que vai dar 4, e b, que é a parte imaginária, ao quadrado, então 3 ao quadrado, 9. 9 mais 4, 13. Portanto, o módulo é raiz quadrada de 13. Na letra B, teremos 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1, 5, e o módulo será raiz quadrada de 5. Na letra C, teremos 4 mais 4, 8. E a raiz quadrada de 8, você fatorando, encontrará 2 raiz de 2. Na letra D, teremos 8 ao quadrado, que vai dar 64, e 6 ao quadrado, que vai dar 36. 64 mais 36, 100. Raiz quadrada de 100, 10. E a resposta do módulo desse número complexo, ok? Vamos para a questão 3, e a questão 3 diz para a gente o seguinte: considere o quociente 11 menos 10i dividido por 2 menos 3i. Calcule, e aí tem o módulo disso aí. Então vamos lá calcular o módulo disso, e aí temos aqui, como é que nós fazemos a divisão? Então vamos fazer a divisão aqui primeiro. Para dividirmos números complexos, nós sabemos que devemos multiplicar e dividir pelo conjugado do denominador. Olha aqui o denominador, 2 menos 3i. Então, o conjugado será 2 mais 3i. Resolvendo aqui o denominador primeiro, então, um número vezes o seu conjugado será a ao quadrado, então 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 4 mais 9, 13. Já está aqui o 13. E aqui no numerador vamos distribuir, então 11 vezes 2, 22. 11 vezes 3i, 33i, está aqui. Menos 10i vezes 2 dá menos 20i, aqui está. Menos 10i vezes 3i dá menos 30i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1 vezes menos 30 dá 30, 30 mais 22 dá 52. Aqui está o 52. 33i menos 20i dá 13i. Separando agora aqui essas frações aqui para ficar 52 dividido por 13, 4. 13 dividido por 13 dá 1. 1 vezes i. Então, 4 mais i foi o resultado da divisão. Aí, quando você calcular o módulo disso, que aqui está, ó, então olha aqui o módulo disso. Como é o módulo desse número aqui, que foi o resultado aqui da divisão,
vai ser a ao quadrado, então 4 ao quadrado 16, mais 1 ao quadrado que é 1, 16 mais 1, 17, ok? Então, essa divisão, o módulo dela deu 17. Na letra B, ele pede, calcule o módulo desse dividido pelo módulo desse. Olha só o que teremos. Módulo desse numerador, então fica 11 ao quadrado que dá 121, 10 ao quadrado que dá 100, 121 mais 100, 221. No denominador, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado 9, 4 mais 9, 13. 221 dividido por 13 fica 17. Pronto. Aí a letra C diz para a gente o seguinte, ó, você notou que os dois resultados anteriores são iguais? Ó, esse aqui nós tínhamos 11 menos 10i dividido por 2 menos 3i e o módulo da divisão. E aqui é a divisão dos módulos e os resultados foram exatamente iguais. Então ele disse, você notou que os resultados foram iguais? De fato foram. Essa é uma propriedade dos números complexos. Então olha aqui, a divisão dos módulos é o módulo da divisão. Então isso é uma propriedade e isso é válido para qualquer número complexo, ok? Bom, sendo assim, na questão 4 ele disse, em cada item efetue e confirme a validade em outras situações, ou seja, refaça, só que com outros números complexos, sendo agora Z1 7 mais 24i e Z2 sendo menos 3 mais 4i. Vamos lá? Então, vamos pegar esses dois números complexos e vamos proceder aqui com a divisão, multiplicando e dividindo pelo conjugado do denominador, lembrando que nós podemos fazer logo aqui a divisão aqui, a multiplicação aqui de um número pelo seu respectivo conjugado e teremos 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, 9 mais 16, 25. Pronto. No numerador você distribui, então fica menos 21, fica menos 28i, menos 72i, e aqui você vai ter menos 96i ao quadrado. Aqui vai ficar mais 96, 96 menos 21 vai dar 75, e menos 72 menos 28 dá menos 100. Pronto. Separa e simplifica. 75 por 25 dá 3, 100 por 25 dá 4. Então o resultado da divisão é isso aqui. Calcule agora o módulo, aí vai ser o quê? 9 mais 16, 25. Quanto é a raiz quadrada de 25? Olha aqui a resposta, 5. Pronto. Para confirmarmos, o que foi que fizemos aqui? Nós dividimos e calculamos o módulo, ou seja, fizemos a parte esquerda. Agora vamos calcular o módulo do numerador, ou seja, vamos calcular o módulo de Z1, vamos calcular o módulo de Z2 e dividirmos um pelo outro, um resultado pelo outro. Então vamos lá. 7 ao quadrado, 49, 24 ao quadrado, 476, mais 49, 576, desculpe, mais 49 dá 625. E 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16, que dá 25. 625 dividido por 25 dá 5. Então, como os resultados foram iguais, ficou então confirmada a propriedade. No item B, repetiremos esse mesmo processo. Então, aqui, ó, 8 mais 14i dividido por 1 mais 5i, você multiplica e divide pelo conjugado do denominador. Teremos no denominador 1 mais 25 dá 26. No numerador você vai distribuir, tá bom? E aí vai ficar com 8 mais 14i menos 40i menos 70i ao quadrado, resultando em 78 menos 26i. Daí, simplificando, teremos 3 menos i. Módulo disso vai dar 10, então vai ficar raiz quadrada aqui de 10, porque é raiz quadrada, né, de 10. Agora, calculando o módulo desse, dá 64, 8 ao quadrado, e 14 ao quadrado
14 vezes 14 dá 196, mais 64 dá 260. E aqui dá 1 mais 25, que dá 26. 260 dividido por 26 dá 10. Então, olha só, raiz de 10 aqui, raiz de 10 aqui, conferiu, então a propriedade fica sendo válida. Veja que já deu certo na questão 3, na questão 4, letra A, na questão 4, letra B, tá bom? Então, isso é uma propriedade, é válida para qualquer que seja Z1 e qualquer que seja Z2. Item 5, ele disse agora aqui para a gente, ó, determine o argumento. Olha só o que é argumento. Argumento é o ângulo, módulo é a distância e argumento é o ângulo. Então, veja que esse valor aqui, ele é 2i, ou seja, ele é um número imaginário puro. Essa letra B ele é um número real puro. Aliás, é um número real, não precisa dizer que é puro, né? Esse é um número imaginário puro, esse é um número real, esse é um número imaginário puro e esse é um número real. Eu destaquei esses quatro, porque esses quatro, A, B, D e E, estarão sobre os eixos. Quando ele é real, ele vai estar sobre o eixo horizontal, e quando ele é imaginário puro, ele vai estar sobre o eixo vertical. Quando ele estiver sobre o eixo real, ele vai ser, ou o argumento será 0, ou o argumento será π. Quando ele estiver no eixo imaginário, o argumento será π sobre 2 ou 3π sobre 2, ok? E quando ocorrer o caso aqui da situação da letra C, aí nós teremos que aplicar aquela fórmula, tangente do argumento, tangente de θ, portanto, será B sobre A, tá bom? Então, vamos lá. Na letra A, como é 2i, 2i é positivo, então apontando para cima significa dizer que o ângulo é de π sobre 2. Então o argumento é π sobre 2. Na letra B, menos 4. Menos 4 é real e está para a esquerda. E na esquerda o argumento é π. 1 mais π. 1 mais π, então fica B sobre A, que dá 1. Esse é o primeiro quadrante. Então, tangente que o ângulo cuja tangente é 1 é 45 graus, já que estamos falando de primeiro quadrante. Então, o argumento é π sobre 4. Menos 5i negativo é na parte inferior, e na parte inferior o argumento é 3π sobre 2. 10 é real, então está na parte à direita, e à direita o argumento é 0. Tá bom? Questão 5 resolvida, vamos mais um passo à frente. A questão 6 diz para a gente assim, ó, indique a figura formada pelos afixos de Z. Bom, na aula da teoria nós vimos que a figura formada pelos afixos de um número complexo vai ser uma circunferência. Agora, o que muda é o centro e o raio. Então, o que nós vamos analisar nesses itens A, B e C é a circunferência, já sabe que vai ser. Por isso até que eu já coloquei aí desenhos de circunferências. Agora, qual é o centro de cada uma? E qual é o raio de cada uma? É esse o nosso objeto aí de desejo, nosso objeto de estudo, tá bom? Então, no item A, nós sabemos que o centro está na origem e que o raio é 3, porque se você substituir Z por x mais yi, você vê que não tem aquela situação da equação. Lembre-se que a equação de uma circunferência ela é escrita assim, ó, x menos x0 ao quadrado mais... Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, anotar aqui com o mouse. Só um pouquinho de paciência aí. Y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, essa é a equação reduzida da circunferência, tá certo? Então, já que não está aparecendo isso aqui e nem isso aqui, então é porque o centro é 0, 0. E esse número que está aqui do lado direito, ele vai ser quem? Vai ser o raio. Então, quando a gente botar aqui, ó, calculando o módulo, você vai ter raiz quadrada, elevando os dois lados ao quadrado. Pronto, esse será o formato da equação. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Então, quem é o raio? O raio ao quadrado é 9, até porque o raio é 3. E aí você diz, o centro é 0, 0 e o raio 3.
tá bom? No item B, olha o que vai acontecer aqui no item B. Deixa eu colocar de novo minha caneta aqui. Substitua aqui o z por x mais yi. Como esse menos 1 é real, aí junte esse com esse. Então você vai ter x menos 1 mais yi, isso em módulo igual a 4. Aí calcule o módulo. Módulo vai ser raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado mais parte real que é y ao quadrado igual a 4. X menos 1 ao quadrado, não precisa desenvolver isso aqui não. É para deixar na forma reduzida mesmo. Então vai ficar x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Pronto, aqui está a equação da circunferência. Agora diga daqui, quem é o centro? 1 e 0. E quem é o raio? Raiz de 16, ou seja, 4. Então olha só, centro 1 e 0 e quem é o raio? 4. Tá bom? Letra C, vai fazer a mesma coisa. Vai substituir z por quem? Por x mais yi. E vai colocar em evidência o que puder, ou agrupar o que puder. Olha só, substitui z por x mais yi. Aqui está. Aí, e aqui é i, e aqui é i. Então esse com esse você agrupa, coloca o i em evidência. Olha onde está aqui pequenininho, mas dá para ver. Aí ficou y menos 1. Aí você vai ter parte real, x ao quadrado, parte imaginária, y menos 1 ao quadrado, e 2. Então, fica 2 ao quadrado, 4. A raiz, quando elevar ao quadrado, desaparece. Aí, quem é o centro agora? 0, 1 e raio 2. Então, olha o centro, 0, 1 e raio 2. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me sinalizar depois lá no nosso grupo lá da sala, tá bom? Vamos mais um passo à frente. Essa questão aqui agora, deixa eu de novo marcar aqui o texto, ele diz assim, calcule os módulos, olha só. Aí tem gente que vai olhar para a questão e vai se assustar e diz, vixe, agora danou. Cosseno, seno, cosseno de 2A, lembrou lá aquele primeiro assunto que nós vimos lá no começo do ano, eu não lembro mais nada daquilo, Alex. Gente, relaxa. Pensa no que é que nós estamos estudando. O que é que a questão está dizendo? Qual é o comando da questão? Calcule os módulos dos números complexos. Para e pensa assim, como é que nós calculamos o módulo de um número complexo? É raiz quadrada, olha aqui, você faz raiz quadrada, ó, de a ao quadrado, ó, mais, aí você vai fazer um b ao quadrado, não é isso? Então faça isso aqui, simples assim. Então olha só, esse aqui, quem é a? Cosseno, então fica cosseno ao quadrado. Quem é b? Seno, então fica seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Se lembra da relação trigonométrica fundamental? Cosseno ao quadrado de um ângulo mais seno ao quadrado de desse mesmo ângulo dá 1. E quanto é raiz quadrada de 1? 1. Olha que moleza. Vamos calcular o módulo de m. Cosseno ao quadrado de um ângulo mais seno ao quadrado do mesmo ângulo. Não importa se é A ou se é 2A. Quanto é cosseno ao quadrado de um ângulo mais seno ao quadrado do mesmo ângulo? 1. Da mesma forma. E quanto é raiz quadrada de 1? Até eu sei que é 1. Tá bom? Questão muito mais fácil do que o que vocês imaginavam. Não é? Próxima questão. Epa, já foi aparecendo coisa demais. A próxima questão, ele vem e diz assim para a gente, calcule o argumento. Nós já fizemos questão de argumento agora há poucos minutos atrás. A diferença dessa aqui é que nesse item aqui não tem nenhum número complexo que seja imaginário puro ou que seja real. Todos estão em algum quadrante. Então é só para exercitar um pouquinho a mais. Nós vamos, portanto, usar aquela fórmula de B sobre A, tá bom? Mas não tem dificuldade. Então vamos botar nosso cérebro aí para trabalhar e vamos nessa. Olha só, primeiro lembre-se de fazer o seguinte raciocínio. Faça um esboçozinho aqui do plano de Argand-Gauss, positivo e negativo. Isso é quarto quadrante. E daí você olha, B sobre A, então vai ter 1 sobre 1 que dá 1. Qual é o ângulo cuja tangente dá 1? A é 45 graus. 45 graus é também conhecido como π sobre 4. Então eu vou colocar π sobre 4 aqui. Então vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 7 π sobre 4. Tá vendo? É assim que nós chegaremos nessa resposta assim, facinho. Letra B. Aparece letra B. Aí. Letra B.
Então você faz de novo, ó, positivo e positivo. Positivo e positivo é primeiro quadrante. B sobre A, então você vai ter 2 raiz de 3 sobre 2. Corta o 2, dá tchau ao 2, sobrou raiz de 3. Qual é o ângulo cuja tangente da raiz de 3? 60 graus. 60 graus é conhecido como π sobre 3. Então 60 graus em radianos dá π sobre 3. Acabou a questão. Letra C. Vai uma dica aqui. Toda vez que você tiver aqui valores iguais, já sabe que está falando de 45 graus. Está vendo aqui? 1 em 1. Não estou falando de sinais não, estou falando só dos números, tá? Então aqui, ó, 1 em 1. Então é 45 graus. Aí agora é só tu olhar o quadrante. Aqui como positivo e negativo foi no quarto, tu leva 45 graus lá para o quarto quadrante. Então aqui, ó, números iguais, raiz de 5 e raiz de 5. Então o ângulo é 45 graus. Agora tu olha, negativo e positivo. Que quadrante é isso? Segundo. Então tu vai botar 45 graus lá no segundo quadrante, ou seja, 3π sobre 4. Quer ver? Ó, ó, tá vendo? Coisa bonita aqui, hein? Que beleza. Olha o próximo. B sobre A, negativo e negativo, terceiro quadrante, então vai ficar 1 sobre a raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, racionalizando, raiz de 3 sobre 3, que ângulo é esse? Qual é o ângulo cuja tangente da raiz de 3 sobre 3? 30 graus, e 30 graus é π sobre 6. Agora diz para mim, 30 graus, quando eu colocar aqui nesse quadrante, vai ter, ó, aqui vai ser quanto? 30 graus. Então, a 30 graus, quando eu botar aqui, vai vir para... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui o número 210. Ó. 210. 210 é quantas vezes 30? 7, né? Então, vai ser o quê? 7 vezes 30. Ou seja, 7π sobre 6. Ok. Meu povo, é isso. Essa, então, essa foi nossa última questão e essa é a mensagem de hoje. Essa é a mensagem que eu trouxe, mas eu acho que eu posso, com essa mensagem, falar em nome de todos os meus colegas da Recanto e falar assim, portanto, em nome de Rosa, coordenadora, em nome de toda a Escola Recanto Feliz, que eu tenho certeza que essa é a mensagem e esse é o pensamento de toda a nossa escola. A boa escola oferece aos estudantes incentivo, estímulo, orientação e apoio. Com essa receita, temos a certeza de que cada aluno será grandioso em qualquer caminho que decida seguir. Então é isso que toda a equipe Recanto deseja a vocês. É isso que eu desejo a vocês. Eu tenho certeza que é isso que todos os meus colegas desejam a vocês. Então fica aqui meu grande abraço. Muito obrigado pela atenção de todos vocês que ficaram comigo até aqui. Até a próxima aula. Tchau. E próxima aula daremos continuidade ao nosso conteúdo, se assim Deus nos permitir, ok? Grande abraço, fiquem com Deus, muito obrigado pela atenção de todos. Tchau!